Mateus capítulo 26, a partir do versículo 25 diz: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitas de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de compartilhar a Tua palavra, por mais uma oportunidade de estar neste lugar, adorando ao Senhor e bendizendo o Teu nome. Toma, Senhor, a vida de cada filho Teu que aqui está em Tuas mãos. Que sejamos impactados por Tua palavra. Que essa palavra, Senhor, caia em nossos corações como semente em terra fértil e produza frutos, e esses frutos permaneçam. Peço a Ti que acampe Teus anjos ao redor deste lugar, impedindo que o inimigo, de alguma forma, tire a atenção dos Teus filhos, mas que todos nós saiamos daqui de fato, abençoados e impactados por tudo aquilo que o Senhor vai liberar nessa manhã. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Querido, o texto que nós acabamos de ler faz parte de um conjunto de textos, um conjunto de direções que Jesus vai dar a respeito de alguns posicionamentos de escolhas. O texto que nós lemos, ele está abaixo, por exemplo, do texto onde Jesus diz, olha, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, quão grandes serão as trevas que habitam em você. Esse texto está abaixo de alguns outros textos que Jesus usa para dar direção a respeito de alguns aspectos da vida. Esse texto, ele fala sobre alguém que, de fato, compreendeu quem Deus é e aquilo que pode fazer. Nós vivemos um tempo onde há muita instabilidade emocional, há muita impulsão, há um direcionamento para que antecipemos questões que, a via de regra, não sabemos nem se vão acontecer e sobre as quais não temos nenhum tipo de controle. Esse tempo que nós vivemos versa sobre o agora. Ele nos arranca de um lugar que faz parte da vida, ou deveria fazer parte da vida de todos aqueles que querem viver algo poderoso em Deus. Porque quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que Deus ele vai usar tudo aquilo que faz parte da minha caminhada, da sua caminhada, para nos conduzir até o lugar que Ele estabeleceu. Deus ele nos ensina com palavras, mas Ele também nos ensina com situações. Eu costumo dizer, e você já me ouviu pregando aqui, que Deus ele nos convida a caminhar com Ele, a peregrinarmos com Ele. Porque é justamente na peregrinação que nós vamos aprender muitas coisas, que nós vamos ver Deus fazendo muitas coisas, que o nosso nível de compreensão a respeito de quem Ele é será ampliado,
E a cada minuto, a cada momento nessa caminhada, nós vamos amadurecendo e compreendendo melhor aquilo que Deus tem para a nossa vida. Até porque a revelação, ela não é entregue de forma total e plena. Nós recebemos uma palavra, e essa palavra, por mais poderosa que seja, não descortina diante de nós aquilo que Deus quer fazer em toda a sua totalidade. Então Deus chama você, me chama para algo, e Ele não me dá um quadro completo, uma pintura completa, pronta, daquilo que vai acontecer. É como se Deus pegasse um quadro branco, colocasse diante de nós, e Ele começasse a rabiscar algumas coisas. Eu não sei se você já viu vídeo de pessoas pintando, tem muito isso no Instagram, no TikTok, as pessoas começando a pintar, e o cara pega lá às vezes um pedaço de carvão, e ele rabisca para lá, rabisca para cá, e você fala, cara, isso não vai dar em nada. E aí ele apaga aqui, e aí ele acentua um traço ali, e aí ele coloca um negócio, e é quando você vê, incrível. Só que para que chegue nesse ponto do, incrível, um tempo foi necessário. Eu não consigo ver a imagem pronta. Deus já tem essa imagem pronta. Eu vou repetir. Eu não tenho a visão da imagem pronta. Deus já tem a imagem pronta. Você percebe como isso é poderoso? E se nós tivéssemos a capacidade ou desenvolvêssemos, e essa é a ideia, é nós aprendermos que a espera faz parte da caminhada de vida cristã. Esperar faz parte da vida de todo aquele que de fato entendeu quem Deus é. Não há possibilidade, querido, de vivermos aquilo que Deus tem para a nossa vida sem desenvolvermos a capacidade de esperar. Não dá. E por mais que tentemos apressar isso, não vamos conseguir. Porque Deus não faz nada fora do tempo. Deus tem um tempo pré-determinado para todas as coisas. Deus sabe o que vai fazer, Deus sabe o momento de fazer, Deus sabe como fazer. E o mundo começa a gritar, dizendo, você está perdendo tempo. Não, em Deus você não perde tempo, você investe tempo. Entende isso? Você nunca perderá tempo em Deus, você está investindo em Deus, você está investindo no reino de Deus. Ninguém perde tempo em Deus. E nós precisamos entender isso. Porque, querido, se não entendermos isso, nós vamos ficar paralisados, nós vamos desanimar, nós vamos deixar de caminhar dentro daquilo que Deus estabeleceu, porque para nós soará estranho o tempo da espera, porque no tempo da espera, muitas das vezes o que eu vejo no quadro branco, querido, é só uma linha. E eu acho que não é possível que aquele quadro branco com aquela linha vire uma pintura incrível. Só que nas mãos de Deus essa pintura já existe. Mas para que eu veja eu preciso esperar, eu preciso de paciência. Eu preciso de paciência, eu preciso ter paciência. Só que essa mentalidade consumista desse tempo, esse sentimento de urgência que é pregado e que foi criado, querido, no mundo, um sentimento de urgência, tudo é urgente. Tudo é para ontem. Tudo é para agora. Isso foi gerando dentro de nós uma inquietação, uma ansiedade, um desejo de alcançar aquilo que nós sabemos que Deus tem para a nossa vida, mas tirou de nós a capacidade de esperar. Então eu sei que Deus tem, mas eu não consigo esperar Deus fazer aquilo que Ele falou que faria, porque essa necessidade de urgência, esse sentimento de urgência achou lugar no meu coração, então eu estou sempre correndo. Eu estou sempre preocupado. E eu, por conta da preocupação, deixo de desfrutar daquilo que Deus está fazendo na peregrinação.
por conta da pressa, por conta dessa impulsão, eu deixo de desfrutar aquilo que Deus está fazendo, eu deixo de ouvir aquilo que Ele está falando, eu deixo de ver aquilo que Ele está liberando. Por quê? Porque eu estou sempre com pressa. Então a busca não é por algo maduro, algo completo, porque maturidade fala de algo completo. Maturidade fala de algo que está preparado para cumprir o propósito. Ser maduro é ser alguém que está devidamente preparado para cumprir o propósito. Eu vou repetir para você gravar isso. Ser maduro não é só lidar com as questões da vida com sabedoria. Ser maduro é estar preparado para viver aquilo que Deus estabeleceu, porque de fato chegou o tempo, e não é o tempo do homem, é o tempo de Deus. Mas nós precisamos entender isso. Porque do contrário nós vamos continuar correndo. Do contrário nós vamos continuar tentando resolver as questões da vida na força do braço. E Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para que caminhássemos com Ele em fé, fidelidade e amor. É para isso que Deus nos chamou. E é por isso que Jesus aqui nos alerta. Por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Esse conjunto de textos, como falei, dão direção para algumas questões da vida. Mas o versículo que é anterior ao conjunto de versículos que lemos, fala de governo. Fala do quê? Governo. Enganado está aquele que acha que não ser cristão é não ser governado por mais ninguém. Enganados estão aqueles que acreditam que eu não sirvo a Deus e eu não sirvo a mais ninguém. Querendo ou não, você estará sobre o governo de alguém. Alguém estará governando a sua vida de um jeito ou de outro. E o versículo que vem antes do texto que nós lemos, ele deixa isso claro. Porque o texto que vem antes, que é o versículo 24, diz assim: ninguém pode. O que o texto diz? O que o texto diz? Ninguém é ninguém. Ninguém pode servir a dois senhores. É assim que começa. Porque há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. E aí você diz: não, mas o texto fala de dinheiro. Não. O texto fala de subserviência. Dinheiro é só um aspecto do texto. Pegou? Dinheiro é só um aspecto do texto. É por isso que lá em Êxodo, você vai ler: não tenham outros deuses diante de vós. Amarás o Senhor, seu Deus, e só a Ele prestarás culto. O texto está falando de subserviência, de submissão. E o que o mundo estabelece é exatamente isso. É tentar fazer com que paremos de nos submeter ao Deus que dizemos que servimos e começamos, de uma forma ou de outra, a servir ao Deus desse mundo. É por isso que o texto que você leu, ele diz: os ímpios andam assim. Os ímpios buscam isso. Os ímpios caminham todos os dias preocupados. O que nós vamos comer? O que nós vamos beber? Como nós vamos nos vestir? Querido, entenda bem. O texto não está falando de alguém que não tem nada e que, porque não tem nada, está buscando algo para saciar a sua fome. O texto não está dizendo de alguém que não tem a roupa e está desesperado porque se vê nu e precisa de uma roupa. Não. O texto está falando de pessoas que aplicam a sua vida em alcançar aquilo que lhe satisfará. O texto está dizendo de alguém que confia na força do seu braço. O texto está falando de alguém que decidiu fazer o que for preciso para saciar uma necessidade que essa pessoa criou. É por isso que as pessoas, querido, que caminham sem Jesus,
elas estão sempre buscando alguma coisa. Tem sempre alguma coisa tirando a paz dessas pessoas. Tem sempre alguma coisa para a qual elas olham e elas não conseguem olhar para aquilo que elas já têm e ter contentamento. Eu não estou falando que você não precisa conquistar outras coisas, eu estou falando que precisa existir em você também um sentimento de contentamento. É estar contente. É olhar para aquilo que Deus fez e falar: que incrível é isso aqui. Como Deus é bom. Sabe, ao invés de olhar sempre para a necessidade, sempre para o que está faltando, sempre para o que está, sempre para aquilo que você ainda não alcançou, sempre para aquilo que você está buscando, sempre para aquilo que o outro alcançou, você olha para aquilo que Deus já fez na sua vida e fala: como meu Deus é incrível, ai meu Deus, muito obrigado, porque antes eu não tinha isso, mas agora eu tenho, Pai, muito obrigado, porque nesse momento, antigamente eu estava assim, mas o Senhor me levou para uma nova realidade, Pai, muito obrigado, porque antes eu não tinha isso aqui, mas agora eu tenho. Deus, o Senhor é incrível, eu sei que o Senhor faz, e porque o Senhor fez, eu sei que o Senhor fará coisas ainda maiores, porque o Senhor não muda, o Senhor continua o mesmo. Eu sei a quem sirvo, eu sei que Ele não mudou, eu sei que Ele fez, Ele faz, e Ele ainda fará coisas incríveis na minha vida. Você percebe como isso é poderoso? Você percebe como isso é sério? Porque nós precisamos entender o texto. O texto que nós acabamos de ler fala: vocês precisam decidir a quem vocês vão servir. Vocês precisam decidir quem vocês vão ser. Vocês precisam decidir que identidade vocês vão usar. Identidade é um documento de identificação. E você tem uma. Você tem uma. A Bíblia diz: noutro tempo vocês estavam mortos. Você não tinha uma identidade. Você tinha uma certidão de óbito. Eu vou repetir para você entender. Você não tinha uma identidade. Eu não tinha uma identidade. Nós tínhamos uma certidão de óbito. Porque a Bíblia diz: vocês estavam mortos. Morto não tem identidade. Morto tem certidão de óbito. Mas o que aconteceu nisso? Aquele que ressuscitou dos mortos, o Cordeiro de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que a morte não pôde parar, ele não só voltou dos mortos, mas ele nos trouxe de volta à vida, ele nos inseriu na família de Deus. Ele fez algo que só ele poderia fazer, ele deu vida ao que estava morto, e ele não só nos deu vida, ele nos deu uma posição e uma nova identidade. Porque querido, em Apocalipse capítulo 1, versículo 6, ele diz: e ele constituiu para o seu Pai um reino composto de sacerdotes. Ei, você não ganhou só uma identidade, você ganhou uma identidade e uma posição na família de Deus. Mas para que você desfrute disso, você precisa escolher a quem você vai servir. Porque é disso que o texto está falando. Se eu recebi uma identidade, uma posição, eu preciso caminhar em acordo com a identidade e a posição que recebi. Você não é mais criatura, você é filho de Deus. Nós vamos ler isso em João: veio para os que eram seus e os seus não receberam, porém a todos quanto receberam deu-lhes o poder. Não é o direito, é o poder. Porque para ser filho de Deus tem que ser transformado numa outra coisa. Então Deus diz: no momento em que você levantou sua mão, você foi empoderado, você foi transformado. Paulo diz: vocês foram selados no Espírito. É outra coisa. É outra realidade. É outra coisa, é reino de Deus. E Jesus diz: olha, por que vocês estão ansiosos? Sabe o que essa ansiedade desacerbada fala, mesmo sem palavras? Ela versa sobre uma falta de confiança no Deus que pode fazer todas as coisas.
Quando eu deixo a ansiedade roubar minha paz e me tirar do lugar que Deus estabeleceu, eu estou dizendo mesmo sem palavras, eu não confio no Deus que pode todas as coisas. Ele diz, por quê? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você não é um hóspede na casa do Pai. E nós precisamos romper com essa mentalidade de hóspedes. Nós precisamos entender qual a identidade nós vamos usar. Porque se eu chego lá e eu mostro a minha identidade com o selo do Espírito, eu sou filho. Meus filhos não chegam lá em casa, querido, e me pedem para abrir a geladeira. Meus filhos não chegam lá em casa e pedem para ligar um ventilador. Meus filhos não chegam lá em casa e pedem para ligar a televisão. Meus filhos só chegam e fazem. Por quê? Porque são filhos. Porque a casa é minha, mas também é deles. Agora, quem você quer ser? Porque Jesus deixa claro, olha, o problema de andar ansioso é que você deixa de enxergar que Deus, Ele não só te ressuscitou, Ele não só te deu vida, mas Ele guarda você e Ele provê. Ele provê, Ele sabe, Ele não está alheio. Nós precisamos voltar para esse lugar de entendimento. Ele não está alheio, querido. Deus não está no céu olhando para qualquer outra coisa no cosmos e esqueceu de você, não. Deus conhece você pelo nome. Ele sabe quem você é na essência. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que você sonha. Ele sabe o que você almeja. E o nosso Deus é poderoso para nos abençoar infinitamente mais. Agora a minha mentalidade vai definir o que eu vou viver no meu Deus ou com o meu Deus. Se eu deixar que esse senso de urgência que o mundo tanto fala invada o meu coração e domine a minha mente, eu sempre vou caminhar por urgência e não pela realidade. Ei! Eu sempre vou caminhar pela urgência e não pela realidade. Pastor, mas a realidade não está ligada àquilo que o mundo estabelece, não. Porque eu sou filho de Deus, eu não caminho a partir da realidade da terra. Eu caminho a partir da realidade do céu. Paulo diz, para aqueles que são espirituais, esses discernem tudo espiritualmente. O que governa a minha vida não é o mundo. O que governa a minha vida é o meu Deus e a realidade do reino do meu Deus. É por isso que eu não caminho por urgência. Eu caminho pela realidade que Deus já estabeleceu na minha vida. Ele diz, você é mais que vencedor. Eu abraço essa verdade e sei, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Ele diz, eu guardo os meus. Eu sei, eu estou guardado no meu Deus. Ei, querido, não tem a ver com aquilo que o mundo fala, tem a ver com aquilo que Deus estabeleceu. O problema é que o mundo está tentando nos levar para um outro lugar. E tem muita gente deixando que isso aconteça. Nós precisamos entender qual identidade nós vamos usar. Quem você é em Deus. Você pode ser o agregado. Você pode ser o visitante. Você pode ser só o amigo. Mas você também pode ser o filho. Quem você quer ser. Porque Deus não vai te obrigar. Deus vai te convidar. É diferente. Deus abre a porta, entrar pela porta é com você. Deus abre a porta, entrar pela porta é com você. Tem lugar à mesa, mas Deus não vai te pegar lá onde você está e te colocar na mesa obrigado. Tem lugar à mesa. Quando você lê os evangelhos, o que você vai ler é que Jesus passava e quando passava, convidava. Chamava. Ele não ia buscar, ele chamava. Vir estava na mão daqueles que ouviram o. Vir estava na mão daqueles que ouviram o. Sabe o que eu acho incrível no meu Deus? É que dos seus atributos é imutabilidade. Deus não muda. Ele era, é e continuará sendo o mesmo. Então ele continua chamando.
É por isso que quando a gente vai para Hebreus, nós lemos o seguinte: se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Aí sabe o que nós fazemos? Nós usamos esse texto para evangelizar. É só para isso? Não. Porque existem aspectos na sua vida cristã, na sua caminhada de fé, a respeito dos quais Deus vai te convidar. Você está orando, Pai, resolve, Pai, me dá direção, Pai, fala comigo, Pai, faz isso, Pai, faz aquilo, Pai, faz isso outro. E o Espírito Santo vem e fala assim: vamos. E aí a gente está tão preocupado em ver Deus fazer que nós não entendemos que aquilo que Ele quer fazer, muitas das vezes Ele nos convida para participar com Ele. A gente está tão agitado que a gente não consegue ouvir o vamos. A gente não consegue ouvir o eu sou contigo. A gente não consegue. E é disso que o texto está tratando. Porque Jesus já começa dizendo: olha, vocês precisam entender isso. Se Deus cuida de aspectos da vida simples, que hoje eles estão aqui, amanhã eles não estão mais. Se Deus cuida da estrutura do mundo que Ele criou, e quando criou, querido, se o mundo fosse tão esplêndido pelo mundo, Ele não teria criado o homem. Deus cria o mundo. No mundo, Ele cria um jardim. No jardim, Ele coloca o homem. Só que quem está cuidando de tudo? Quem está cuidando de tudo? Quem está fazendo a água correr para o lugar que ela tem que correr? É a palavra que foi liberada por Deus. E essa palavra continua reverberando. É por isso que o mar continua no mesmo lugar. O norte continua no norte, o sul continua no sul. As aves continuam voando, os peixes continuam no mar. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela não só faz. A palavra de Deus, ela não só faz, ela continua reverberando e sustentando aquilo que fez. A palavra de Deus sustenta. Você tem uma palavra? Deixa eu te falar uma coisa, se você tem uma palavra, fique certo. A palavra de Deus não só está fazendo e não só fará, ela continuará sustentando. Então Jesus diz aqui: se o teu Deus, se o nosso Deus cuida de aspectos simples da vida, Ele pega as plantas do campo, os lírios do campo, Ele veste eles, ele dá a eles a capacidade de ter uma beleza singular. Imagina o que Ele não vai fazer com você. Ele extrapola a realidade, ele diz: nem Salomão, irmãos, nós estamos falando de alguém singular na história. Ele diz: nem Salomão, com todo o recurso que tinha, com toda a sabedoria que tinha, com todos os presentes que recebeu ao longo da sua vida, se vestia igual a um deles. Diz: olha para as aves. Você está atolado de trabalho, tentando resolver coisas que provavelmente você resolveria com uma direção de Deus. Você sabia que nem tudo é capacidade? Sabe o que o mundo diz? O mundo diz o seguinte: quanto mais capaz você for, mais sucesso você vai ter. O mundo começou a pregar isso. Você precisa se capacitar, porque quanto mais capaz você for, mais sucesso você vai ter. Você precisa ser capaz, você precisa ser capaz, você precisa ser capaz. Eu estou dizendo que não precisa? Não. Só que você precisa escolher qual é a identidade que você tem. Porque senão a Bíblia diz: não confiem nos cavalos, não confiem no arco, não confiem na lança, não confie. Aí sabe o que você faz? Você diz que é filho de Deus, mas você continua confiando no cavalo. Você diz: não, está tudo muito bom, mas cadê meu cavalo? Cadê meu escudo? Cadê minha lança? Cadê? Não, confio em Deus, mas cadê meu cavalo? Aí você vai para a Bíblia e diz: não. Só que o mundo começou a pregar isso. E sabe qual é o problema? Que isso é como o texto de Eclesiastes diz: é uma pequena mosca.
O mundo não chega com um enxame de moscas. O mundo envia uma pequena mosca. E aí essa pequena mosca encontra lugar no seu coração. E sabe o que ela faz? Ela não morre de imediato. Ela coloca um monte de larvas. E essas larvas vão crescer. Porque elas têm com que se alimentar. E elas vão virar novas. Chegou como uma. Se transformou num enxame. É por isso que um abismo chama outro abismo. Porque aquilo que nós menosprezamos, o diabo usa como um instrumento poderoso para nos destruir. Aquilo que nós menosprezamos e que nós achamos, como o mundo diz, não tem nada a ver, é exatamente o que o diabo vai usar para nos destruir. Vai pegar aquilo que nós menosprezamos, porque aquilo que você menospreza, tudo aquilo que você menosprezou na sua vida, você não deu a devida atenção. Você olhou e falou, não, isso aqui, tranquilo. Só que aquilo vai gerar fruto. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que o texto fala de confiança, de fé, de alguém que decidiu caminhar na realidade que Deus estabeleceu. Ele diz, vocês precisam confiar em mim, porque não dá para servir a dois senhores. Não dá para servir aquilo que o mundo está estabelecendo e aquilo que eu estou estabelecendo. O meu reino é diferente, é por isso que tem que ser espiritual. É por isso que não dá para caminhar na emoção. É por isso que não dá só para vir num culto e gritar. Não dá. É por isso que Paulo vai dizer, vocês precisam passar por uma transformação da mente. Porque a sua mente, a modelagem, o modelar da sua mentalidade vai governar o conjunto das suas atitudes. Você precisa decidir. Não dá para caminhar nas duas realidades. Elas se repelem. A Bíblia diz, se você acender uma luz, por mais escuro que seja um lugar, acabou. Só que o diabo quer nos levar para esse lugar. Um lugar que aparentemente tem luz, mas na verdade são trevas. Um lugar onde eu não consigo mais caminhar, porque eu não consigo mais ver o caminho. Eu sou guiado. É por isso que o mundo, querido, ele vai te levando, ele vai levando a pessoa cada vez para um lugar mais profundo, um lugar mais complexo, porque lá você não caminha com as suas pernas, você é guiado. Ah, pastor, o senhor é doido. Ah, sou doido? Lembra de quando você era do mundo? Você estava em casa, você falava, hoje eu não vou beber. Você falava, eu não vou beber. Seu telefone tocava, era um amigo falando, churrasco. Tá geral aqui. Cola. 10 minutos atrás você falou que não ia beber. 20 minutos à frente está você lá no churrasco, copo de cerveja na mão e vai embora. Por quê? Porque você não caminha com as suas pernas, você é guiado. As pessoas fazem promessas o tempo todo, vou parar de fumar, daqui a pouco está fumando. Vou parar de beber, daqui a pouco está bebendo. Não vou largar amante, daqui a pouco está com 3 amantes. Ah, vou largar... Não vai, porque não é livre. E é uma outra mentalidade que nós precisamos quebrar. Ah, não, no mundo eu sou livre. Você não é livre, você é escravo. Você não governa mais nada. Você é governado pelos sentimentos, você é governado pelas amizades, você é governado pelo ambiente, você é governado pelo dinheiro, você é governado pela autoprojeção, você é governado por tudo. Pelo Instagram, pelo TikTok, você é governado por absolutamente tudo. Tudo governa a sua vida. Você não fica mais em paz com nada. O copo sempre está meio vazio. O copo sempre está meio vazio. Eu quero comprar um carro, acabou de comprar um carro, daqui a pouco chega um amigo com um carro novo, você fala, meu Deus, preciso comprar outro carro. Acabou de comprar um carro. Você está sempre olhando para o lado, você nunca consegue olhar para você nunca consegue olhar para aquilo que você alcançou, o mundo ele entranha na pessoa. Essa falta de contentamento que começa a governar a vida como um todo. Só que Jesus está dizendo, vocês precisam escolher. Porque aqui no reino de Deus é o seguinte, eu cuido dos meus. Eu cuido dos meus. Aí você fala, pastor, mas ele acabou de falar que ele cuida, e então não preciso fazer mais nada? Não.
Não, não é isso. Mas eu preciso, como filho de Deus, entender que quem abre a porta é Ele. Eu preciso entender que eu me preparo. Eu estudo, eu faço minha faculdade, faço meu curso, sou o melhor lá mesmo. Viro noite estudando, não tem problema. Porque é para a glória de Deus, irmão. Você está lá, você está fazendo o seu melhor, tirou 10, Deus, muito obrigado. Se não fosse Deus na minha vida. Irmão, é assim que funciona. É tudo para a glória de Deus. O professor pergunta, cara, tu é bom? Ih, pessoa sabe de nada, bom é meu Deus. É porque a gente perdeu isso, porque no fundo a gente gosta dessa coisa. Ser bom, sou bom. Mas olha como incrível seria se nós olhássemos e falássemos, cara, bom é meu Deus. O senhor não sabe, eu tinha maior dificuldade para aprender isso aqui. Se não fosse Deus, olha, sei não. Olha, virei à noite base de café, assim, né? Meu Deus, me sustentando. Tudo é Deus, irmão. A gente precisa voltar para esse lugar, tudo é Deus. Eu estou aqui porque Deus está me sustentando. Eu tenho o que tenho porque Deus me deu. Eu estou onde estou porque Deus me manteve lá. Eu cheguei aqui porque Deus me trouxe. Vou voltar para casa porque Ele vai me guardar. Irmão, é Deus que é Deus. É Ele, não sou eu, não é você. É Deus. O mundo travestiu idolatria com admiração. O mundo pegou a idolatria e colocou uma capa e trouxe para alguns e falou, não, você não é idólatra, você só admira. Mentira, é idólatra. É idolatria. É idolatria. E nós precisamos parar com isso, nós precisamos romper com isso. Nós precisamos entender. Ou nós estamos idolatrando gente de fora, ou nós estamos idolatrando a nós mesmos. Achando que nós somos a última bolacha do pacote. Deus nos chamou para algo diferente. A dinâmica do reino de Deus é diferente. A dinâmica no reino de Deus é diferente. No reino de Deus, maior é quem serve. E o mundo está dizendo, não, você precisa chegar, porque quando você chegar, você vai ter pessoas limpando a sua casa. Você perdeu a mão? Nada contra. Pode ter, mas olha como a gente ficou mesquinho. Não, quando você chegar, você vai ter não sei... Para quê? Porque aquilo que eu alcanço tem que transcender. Aquilo que eu alcanço precisa transcender. E nós precisamos entender isso, meus irmãos. Muitas das coisas que não recebemos não é porque Deus não quer nos dar. Não recebemos porque aquilo só vai versar sobre nós. Aquilo vai nos afastar do propósito central. E Jesus diz, vocês precisam entender quem vocês querem servir. Quem vocês vão servir? Eu vi um vídeo de um rapaz que ele é médico, um negão de dread, e ele falando, eu fui fazer medicina porque uma vez eu cheguei em casa, olha a história do cara, eu cheguei em casa e não tinha nada para comer, e meus irmãos chorando, minha mãe, eu falei, cara, eu preciso de alguma coisa que pague bem, eu preciso ganhar dinheiro. E aí ele foi para o computador, e aí ele pesquisou lá, e ele viu, medicina paga bem. Ele falou, vou ser médico. E ele aplicou a vida dele àquilo. Eu não estou falando de alguém que tinha recurso, eu não estou falando de alguém rico, eu estou falando de alguém que passava necessidade. E ele começou a correr atrás e começou a estudar e foi fazendo, e tem várias fotos, ele tem foto dele trabalhando como servente de obra, trabalhando em coisa de entrega, e estudando, irmão, e se matando. Resultado, passou para a medicina. A guerra acabou? Não, claro que não. Entrar não é que é o mais fácil, porque medicina não tem nada fácil. Mas entrou. Agora, tem outra guerra, mais não sei quantos anos. E vamos embora. Aí ele descobriu que lá, aquele ambiente não era o ambiente dele. Que lá é outro ambiente, é outra realidade. Mas ele ficou, ele permaneceu. E ele terminou a faculdade, ele foi um aluno incrível. E ele começou a trabalhar, ele começou a ganhar dinheiro. Aconteceu exatamente o que ele planejou. Ele chegou e começou a ganhar dinheiro.
Mudou a vida da mãe dele, mudou a vida dele, né? E aí ele virou influencer também, enfim, juntou tudo num pacote só. E aí ele falou, cara, eu fiz medicina e isso quebrou muita coisa, né? Porque geralmente as pessoas gravam esses vídeos falando, não, eu fiz para ajudar as pessoas. Não, ele já falou, eu fiz para ganhar dinheiro. Meu objetivo era ganhar dinheiro, porque eu passava necessidade, eu sei o que eu passava. Só que aí, é isso que às vezes eu vejo e falo, cara, a gente como cristão precisa avançar. Ele falou, só que aí eu cheguei no consultório. E aí quando eu cheguei no consultório, eu comecei a atender as pessoas, as senhorinhas, e eu comecei a ver a situação dessas pessoas e eu me identifiquei, porque eu sei como é. Eu passei por aquilo. Eu sei o que é não ter um plano de saúde. Eu sei o que é depender de um órgão, de um hospital público. Eu sei o que é o médico passar um remédio e a pessoa não ter como comprar o remédio. Eu sei como é o médico pagar o exame, você não tem como pagar o exame, e o exame no público também demora. Eu sei. E eu comecei a me identificar. Ele falou, eu cheguei para ganhar dinheiro. Mas a realidade daquilo que faço mudou minha vida. E isso me tornou um médico muito melhor do que eu seria. Porque eu sei a dor dessa pessoa e eu me compadeci. E agora eu ajudo e ele tem várias fotos com um monte de gente que ele ajuda, coisas que ele faz, remédio que ele compra, enfim, entende isso? Você está conseguindo compreender essa realidade? Nós precisamos parar de nos preocupar um pouco com nós mesmos. Nós precisamos parar de ficar ansiosos com coisas que nós queremos alcançar. Eu não estou dizendo para você abandonar seus objetivos, eu estou dizendo que nós precisamos caminhar segundo aquilo que Deus estabeleceu. Deus te chamou para algo. Aonde quer que você estiver, Deus quer usar a sua vida. Tem gente aí, querido, que tá só esperando você chegar. Tem gente aí, querido, que quando você se posicionar vai ser alcançado. Mas para isso nós precisamos parar e confiar em Deus e saber que aquilo que nós precisamos, Deus já liberou. Nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. A minha bênção já está liberada. Eu não sei se você crê nisso, mas eu creio. A minha bênção já está liberada, querido. A minha provisão já está liberada. Ah, querido, aquilo que eu tenho colocado já está liberado. Só que o senso de urgência não vai tirar de mim a bênção de aprender com Deus na peregrinação. Entre eu pedir e eu alcançar, existe uma caminhada na qual Deus vai me ensinar e vai me preparar para quando aquilo se estabeleceu, eu estar preparado para gerenciar. Isso fala de mordomia. Mordomia cristã é isso. Receber aquilo que Deus tem. Gerenciar aquilo que Deus me entregou, sabendo que aquilo só está nas minhas mãos porque Deus me deu. E Deus me deu porque espera que eu não seja só alguém que vai desfrutar, mas alguém que vai exercer mordomia sobre aquilo que Ele entregou na minha mão. O dinheiro que Deus está te dando não é só seu. A posição que Deus vai te colocar não é só para massagear o seu ego. A faculdade que Deus vai te colocar não é só para que você chegue aqui e diga, eu estou na faculdade. Não, querido. Deus vai colocar você lá para que você seja uma voz profética naquele lugar. Você precisa entender isso. Você é um sacerdote, você faz parte da família de Deus. Qualquer lugar que você estiver, Deus vai usar a sua vida. Qualquer lugar que você estiver, Deus vai usar você, irmão. Ah, meu Deus! Não é, querido, a gente não faz parte desse mundo, a gente é de outra realidade. E ele diz, vocês precisam entender que o seu Deus, Ele cuida dos seus. O texto diz, por mais preocupados que vocês estejam, vocês não têm possibilidade de acrescentar um côvado. Vocês não têm possibilidade de acrescentar nada na vida de vocês, seja o que for. Não dá. Então por que ficar se desgastando com coisas que não estão sobre minha gerência? Por que, querido, perder noites e noites de sono
tentando achar uma explicação para coisas, querido, que se estivéssemos em Deus, Ele já teria trazido clareza. Por quê? Porque ficar olhando para o ímpio? Muita da ansiedade que temos, muito dessa inquietação interna que nós desenvolvemos, ela vem de um olhar para o ímpio. A gente olha para o ímpio e já diz, eu sou crente, não sei o quê. Ele, meu Deus. E aí vem a frase que é um tiro no pé, que é, onde Deus está que não está vendo isso? Deus está vendo. Deus está vendo você almejar aquilo que o ímpio conquistou e você não sabe nem como isso chegou. Deus está vendo você almejar coisas só para dizer que chegou. Ele diz, vocês não podem, vocês não têm a capacidade de acrescentar absolutamente nada, então descansa no Senhor. Desfruta da peregrinação. Querido, deixa eu te falar uma coisa, vai parecer loucura, mas eu vou te falar, melhor do que a bênção é caminhar com aquele que é o dono da bênção. Melhor do que a bênção é caminhar com o abençoador. Melhor do que a bênção é caminhar com ele, querido. Existem pessoas e mais pessoas, um número gigantesco de gente que tinha tudo que você quer. Tinha tudo que a gente fica aí se debatendo. E que morreram. Ele não morreu de velhice. Morreu de depressão. Morreu porque se matou, deu um tiro na cabeça. Morreu de overdose. Se jogou de algum lugar. Tinha tudo. Sabe por quê? Porque o que te sustenta não é o tudo que você alcança. O que te sustenta é aquele que criou tudo. Entende? O que te sustenta não é o tudo que você alcança. O que te sustenta é aquele que criou tudo. O tudo que você sustenta não tem o poder de te sustentar. O tudo que você quer alcançar não tem o poder de te sustentar. Só que a gente fica se degladiando. E Deus só queria que a gente parasse e contemplasse a sua face. Deus só queria que a gente parasse para ouvir. Esse senso de urgência, ele é tão diabólico que ele tira de nós a capacidade de ouvir a voz de Deus. A gente está tão ansioso por alcançar algo que a gente começa a orar e a gente não consegue ouvir. Então a gente começa a orar e a gente começa a falar um monte de coisa e fala. No final, quando a gente não tem mais nada para falar, diz amém. E a gente não consegue orar, parar, ficar parado. Porque a gente não consegue ficar parado. O mundo disse que ficar parado é não fazer nada. Não fazer nada não está ligado à posição. Não fazer nada está ligado com uma mentalidade distorcida. Mentalidade distorcida. Muito mais vale ficar parado num ponto, esperando que Deus fale, do que se movimentar fora da fala de Deus. Muito mais vale, querido. Ficar parado, Senhor, eu vou ficar aqui, até que do alto eu receba uma resposta. É Abacuque isso. Capítulo 2, vou ficar aqui. Enquanto o Senhor não falar comigo, eu não vou sair daqui. Enquanto o Senhor não trouxer uma resposta, eu não vou sair daqui. E sabe o que eu amo nesse texto de Abacuque? É que a resposta é para Abacuque, mas também é para todo aquele que passando correndo vai conseguir ler aquilo que Deus falou. A resposta vem para Abacuque, a resposta não é só para ele. A palavra de Deus diz que Deus dá a palavra para ele e diz, escreva essa palavra, para que todo aquele que mesmo que passe correndo consiga ver. Aquilo que Deus quer fazer na sua vida é para isso. Para que todo aquele que mesmo correndo consiga ver.
Aquele que encontrou você na rua, no ônibus, ficou 10 minutos com você e já viu que Deus é na sua vida e que tem algo poderoso de Deus em você. Sabe, a resposta que Deus tem para você é para que a sua família, mesmo que não esteja o tempo todo com você, olhe para você e veja a mão de Deus na sua vida. Aquilo que Deus quer fazer na sua vida, querido, é para que lá no seu trabalho, as pessoas que estão lá e que às vezes não têm muito contato com você, vão ver Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque a resposta não é só para você, a resposta transcende e alcança outros. A resposta não é só para você, a resposta é para que outros sejam alcançados por aquilo que Deus vai fazer na sua vida. A resposta não é só para você, a resposta, querido, é para que através da sua vida ambientes de trevas sejam iluminados. A resposta não é só para você, a resposta é para que lugares insossos sejam salgados, tenham sua realidade afetada por aquilo que Deus liberou na sua vida, porque você não é só luz, você também é sal. Versículo 32, querido, diz: o vosso Pai Celestial bem sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Que coisas? O vestir, o comer, o beber. O seu Pai sabe. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que eu preciso. A gente ora porque a oração demonstra confiança, demonstra, querida, a capacidade que nós temos, desenvolvemos em Deus de nos relacionar com Ele. A gente ora porque Deus manda, mas a verdade é que Deus sabe. Ou você acha que você surpreende Deus? Você vai orar e falar, peguei Deus de surpresa agora. Não, querido, Ele sabe. Ele sabe e Ele vai fazer. Agora eu preciso descansar. Porque Deus não trabalha no Cronos, Deus trabalha no Kairos. Deus, grava isso, Deus trabalha no Kairos, não é no Cronos. Eu não posso medir tempo e acreditar que Deus vai fazer aquilo no tempo que eu estabeleci. Deus faz tudo perfeito a seu tempo. A perfeição daquilo que é feito reside no fato daquilo acontecer no tempo que Deus estabeleceu e não no meu. Tem coisas que hoje eu tenho que se eu tivesse uns anos atrás eu estaria morto. Na minha cabeça, eu merecia ter alcançado lá atrás, só que eu sei, tenho certeza absoluta, se eu tivesse eu estaria morto, e aí? Tem coisas que você pede aí, que você está tão ansioso para ter, que se Deus já tivesse te dado, das duas uma, ou você já teria destruído sua casa, ou você já teria abandonado a fé, alguma coisa muito ruim teria acontecido. Porque Deus não, querido, Deus tem um tempo. E às vezes a gente fica ansioso, Deus, quando... Ele vai fazer, querido. Mas Ele vai fazer no momento em que nós estivermos de fato aptos a receber. Quando a gente vai para a Bíblia, nós lemos os textos, a gente vai ver que Deus chama algumas pessoas, e essas pessoas elas não são chamadas e já começam a fluir naquele momento, não. Então por que a gente está caminhando nessa ansiedade? A Bíblia deixa isso claro. Jesus chamou os discípulos 3 anos e meio de caminhada. 3 anos e meio só aprendendo. Fizeram um estágio rápido, mas assim, aprendendo. Deus chama Davi 15 anos. Vai para lá, vai para cá, foge e volta. 15. Deus chamou Samuel a vida toda lá aos pés de Eli, para quando fizesse 30 anos lá, pudesse começar a oficiar como sacerdote. Então por que a gente acha que tem que ser no nosso tempo? Deixa eu te falar uma coisa. Se você permitir que esse sentimento encontre lugar no seu coração, uma coisa eu garanto a você: você vai desanimar e você vai parar. Porque esse senso de urgência, ele não é só um sentimento isolado. Ele vai habilitar um grande número de outros sentimentos. Ele vai
contrariar o que nós lemos no versículo 33. Versículo 33, o que está escrito é: buscai primeiro o reino de Deus. E a sua? Como é que começa a oração do Pai Nosso? Venha a nós o seu e a vontade de Deus expressa a justiça de Deus. O texto de Mateus capítulo 6 usa a oração do Pai Nosso. Repete mais uma vez isso: venha a nós o seu, porque o reino de Deus traz consigo a realidade do reino. E na realidade do reino, a soberania de Deus governa tudo. Então, quando você ora, venha a nós o teu reino, você está orando, venha a nós a sua soberania. Eu me submeto àquilo que o Senhor quer fazer e não àquilo que eu quero. Por que que o reino de Deus continua no mesmo lugar? Porque a vontade de Deus, que é soberana, está estabelecida. Se todo mundo fizesse o que quisesse fazer, querido, o nome disso não é reino, é Babel. Confusão. Então venha o teu reino, e não só o reino, a justiça. O que é justiça? Justiça é algo que é feito por alguém devidamente habilitado para exercer justiça. Justiça plena só pode ser executada por alguém devidamente habilitado para executar justiça. E isso precisa estar desconectado, querido, de justiça própria, de visão distópica, de falta de amor. É por isso que a justiça humana, por mais que ela seja necessária, ela nunca vai expressar justiça na essência. Porque você e eu não vamos conseguir desconectar a justiça de tudo isso que eu acabei de falar. Então, por exemplo, se você faz algo errado, e aí você precisa ser julgado, a justiça precisa ser feita, se deixar na sua mão, você pode até fazer algo, mas você vai fazer isso em causa própria. Se for alguém que você gosta, vai ser uma coisa. Se for alguém que você não gosta, vai ser outra. Se for seu amigo, é uma coisa. Se for seu inimigo, é outra. Só que Deus não é assim. Porque Deus é aquele que, de fato, é devidamente habilitado para exercer justiça. Então Deus julga Davi, que é um homem segundo o coração dele, da mesma forma que vai julgar Nabucodonosor. A justiça de Deus não anula o amor de Deus. A minha justiça anula o meu amor. Dependendo do que acontecer, esquece. Deus não. Deus não se desassocia dos seus outros atributos. Então Deus, quando vai exercer justiça, ele não pega e tira o amor e deixa o amor numa gaveta e fala, agora vamos para a justiça. Não. Da mesma forma, ele não tira a misericórdia. Da mesma forma, ele não tira a graça. Então, quando ele vai exercer justiça, ele vai exercer justiça. Mas uma justiça que está diretamente ligada e envolvida com a misericórdia, com o amor, com a compaixão. É por isso que o texto diz, buscai o reino de Deus e a justiça. Busca isso, busca viver essa realidade, busca entrar nesse lugar. E isso vai trazer um resultado. Qual o resultado? As demais coisas. Se você buscar isso de todo o teu coração, as demais coisas serão acrescentadas. Se você entender isso, as demais coisas serão acrescentadas. Romanos capítulo 14, versículo 17. Fala sobre reino de Deus. E o texto de Romanos 14, 17 diz o seguinte: porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Isso é reino de Deus, irmão. Você não consegue comprar paz. Você não chega em lugar nenhum e fala, eu quero
1 quilo de paz. Seria muito bom se fosse possível, mas não é. Alegria você não compra. Você não compra alegria. Você compra no máximo algo para entorpecer você. Então você vai no shopping, você vai no cinema, você compra uma roupa, você troca de telefone, você compra um carro, você faz viagem, mas isso são só coisas para entorpecer. Porque quando você volta para a sua realidade, você volta para o lugar da tristeza. Alegria genuína, só o reino de Deus promove. Porque não é uma alegria condicional. Não é uma alegria baseada em coisas. É uma alegria no Espírito. É diferente. É diferente. Então, querido, em nome de Jesus mesmo, pare de buscar desenfreadamente coisas e comece a buscar o Senhor. Entenda para o que Ele te chamou. Faz o teu melhor, se compromete com Ele. Para ouvi-lo. Abra mão de toda outra coisa que pode se tornar um Deus na sua vida. Faça esse pacto com o Senhor, diga: Pai, eu vou parar e eu vou fazer uma avaliação da minha vida. E se tiver qualquer coisa aqui que está depondo contra, eu vou abrir mão, porque eu quero viver a totalidade daquilo que o Senhor me prometeu. Eu quero caminhar nesse lugar. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero realmente viver isso. Eu não quero só ser um espectador. Eu não quero ser só um visitante na casa. Eu quero ocupar meu lugar de filho. Eu quero viver na íntegra aquilo que o Senhor estabeleceu. Querido, eu garanto a você que sua vida vai mudar. Esse sentimento que às vezes nós temos de: ai, Deus fala com todo mundo, não fala comigo. Ai, Deus, olha, todo mundo chega com testemunho, eu não consigo ouvir, vai acontecer. Porque isso é fruto de intimidade. Você precisa querer. Você precisa dedicar sua vida todo dia a falar: Deus, fala comigo, eu quero ouvir sua voz. Deus, fala comigo. Levantou de manhã, Deus, fala comigo. Sabe? E alinha a vida e você vai ver que você vai para um outro lugar. Para de se preocupar com coisas. Se preocupa com a relação. E eu garanto a você que no tempo de Deus, Deus vai fazer. Abandona esse cavalo. Abandona esse arco. Abandona essa espada. Começa a confiar no Senhor. Confia no Senhor. Porque o mais Ele faz. O mais Ele fará, querido. Confia nele. Começa a orar e dizer: Pai, o Senhor é o Deus da minha vida. Começa a orar. Feche seus olhos, vamos orar.